E aí, meu esquadrão sem filtro, tudo bem com você? Hoje o nosso assunto, ele não tem a ver muito com técnicas em estética, mas ele tem a ver com a mãozinha aqui e a pessoa que faz as técnicas em estética e conta para vocês o que vocês precisam saber. Muitas pessoas me perguntam, por que é que eu escolhi essa área, como é que eu cheguei aqui, de onde que eu vim, para onde que eu vou, né? Então você vai saber um pouquinho da minha história. Eu vou puxar a vinheta, eu sou a doutora Francine e esta é a minha história de hoje. Gente, desde que eu era assim, ó, um cotoquinho, eu sempre gostei de salão. Tá? Sempre gostei. E não porque eu era rata de salão ou o quê, mas eu sempre gostava de ver o resultado das pessoas se olhando no espelho. Depois de um corte, depois de uma unha feita, depois de um permanente. Minha mãe fazia permanente, gente, toma vergonha. Imagina essa pessoa com permanente. Jesus. Mas, vamos lá. Sempre foi meu sonho ser dona de um salão. O tempo passou, eu fui fazendo as minhas faculdades, as coisas foram acontecendo, a vida foi engolindo, né? E eu mudei o foco no sentido do quê? Que a fruta não cai longe do pé. No segundo ano de faculdade, eu já dava aula para ensino fundamental e ensino médio. Então, sempre eu estava muito próxima ao que os meus pais faziam. Meus pais são professores do estado, hoje aposentados. Então, eu já no segundo ano de faculdade fui dar aula de física, química e biologia. Isso significa que durante toda a minha graduação eu já dava aula e lá depois ainda, durante o mestrado, durante todo o doutorado, durante as especializações, a minha vida foi sala de aula. De novo, a vida muda de rumo, nós saímos de Cascavel, no Paraná, para irmos a Foz do Iguaçu. E nesse interim, eu recebo o convite, como professora da área da saúde, para estar à frente da coordenação de um curso de tecnólogo em estética e cosmética. Nesse momento, a ficha deu uma caidinha, eu falei assim, agora é o momento. Agora é o momento, é a vida querendo me dar uma ideia, querendo me dar uma noção daquilo que eu tenho que fazer. Paralelo, então, a tudo que eu fazia, eu comecei a fazer o meu curso de estética e cosmética. Ah, mas você não era graduada em estética e cosmética antes de ser coordenadora de estética e cosmética? Não, gente. Você sendo da área da saúde, dando aula, para isso, eu posso ser coordenadora. O MEC me autoriza. Mas eu não tinha formação para atuar na estética com os meus pacientes e por isso eu fui atrás da minha formação. Gente, eu não tinha nem me formado, eu tinha passado no mestrado e eu já tinha levado bomba numa disciplina, tá? Eu fiz exame nessa disciplina e o mestrado já estava me esperando. Mudei a Porto Alegre. Fiz o mestrado em Fisiologia Humana na Federal do Rio Grande do Sul. E no último ano do mestrado eu fui liberada pelo meu orientador para começar a dar aulas em Cascavel, no Paraná. Então eu pegava ônibus, gente, sábado à noite, entrava no busão, andava quase 18 horas para chegar domingo em Cascavel, preparar aula o dia inteiro e dar aula de segunda a quinta-feira em Cascavel, em Foz do Iguaçu e em Toledo, tá? Depois eu conto umas bobagens que andaram acontecendo aí. Gente, atropelei cone da Polícia Federal na frente da Polícia Federal. Vocês não têm ideia, tá? Mas passou. Terminei o mestrado, foquei em estar à frente dos cursos de graduação como coordenadora adjunta. Dei aula para todos os cursos da área da saúde e biologia que vocês possam imaginar. Em 1999, 2000, eu pensava já, terminando o mestrado, em engatar o doutorado. Não aconteceu. Eu não quis naquele momento. E aí deixei, se passaram 8 anos, nós morávamos em Cascavel, e aí chegou o momento do doutorado.
que eu fiz? Eu queria estar mais próximo aos meus pais que moravam nesse período em Maringá, no Paraná. Então eu fui bater de porta em porta na Universidade Estadual de Maringá para pedir quem poderia me orientar no doutorado. E uma alma bondosa me aceitou para que eu fosse aluna especial. Então eu não fiz prova direto para o doutorado, eu fui ter como aluna especial durante um ano. E aí, gente, eu já estava no doutorado, engravidei do Arthur, né? Dentro da universidade que eu dava aula, eu tinha o meu laboratório montado, então eu já tinha me estabelecido como pesquisadora, né? Fazia um braço da atuação do laboratório de Maringá, né? Com doenças neurodegenerativas. Fiz o meu doutorado e também no doutorado eu tive o da visão. Então foram 40 aulas semanais, doutorado, 2 gestações. Terminei, nós recebemos o convite para mudarmos de Cascavel para Foz do Iguaçu. Quando mudamos para Foz do Iguaçu, eu recebi um convite para estar à frente da coordenação de um curso de estética e cosmética. Nesse momento, foi um momento que a vida falou assim, querida, volta para o teu sonho, volta para tua origem, acho que tá na hora, né, nega? Tu acorda para a vida. E foi aí que eu resolvi, além de estar à frente de um curso da saúde de estética e cosmética, porque o MEC autoriza, né, mesmo não sendo formado na área, estar à frente, eu paralelamente a isso fui me especializar nesta área como bióloga, e aí passei a fazer uma graduação em estética e cosmética e posteriormente eu fiz minha graduação em biomedicina. Junto com tudo isso, a especialização em estética, a residência em harmonização, eu era professora da área básica da residência de harmonização, para vocês terem uma ideia, quando eu fui convidada também a atuar nesta área junto com vários médicos e odontólogos. Enfim, é uma história aí que embola muita coisa, mas que no frigir dos ovos ela tem um único objetivo, olhar você e, eu me emociono com isso, mas olhar você e ver que você está gostando do que você está vendo. Aquela criança que olhava aquelas mulheres todas se vendo bonitas lá, é isso que eu desejo para você agora. Que você se sinta bonita, que você se sinta você. E não que você se compare com alguém, mas que você seja você, que você se aproprie daquilo que você tanto merece, que é se olhar todo dia no espelho e se sentir bonita. Tanto que a principal pergunta e a primeira pergunta que eu faço ao meu paciente quando ele vem fazer uma avaliação é: o que está te incomodando? Qual é a sua queixa? Por quê? Porque eu quero sentir a dor daquele paciente, o que ele precisa, o que ele necessita para que eu possa entregar para ele o melhor resultado, para que quando ele olhe no espelho, ele brilhe os olhos, assim como ele tem aquela sensação de que eu tinha ao ver aquela pessoa se olhando no espelho e se sentindo realizada. E, gente, não necessariamente a pessoa me procura para fazer grandes mudanças. Eu não vou fazer grandes mudanças, a não ser que seja necessário e a pessoa esteja me solicitando. Muitas vezes é um conselho estético, é uma sugestão para como você pode se cuidar melhor em casa. É como você se ver. Gente, eu já tive paciente que veio para mim querendo mudar tonalidade de boca. E eu disse para ela que ela não precisava mudar a tonalidade de boca, ela precisava mudar a cor do batom que ela passava. E era por isso que ela estava se sentindo daquele jeito. Então, não são grandes mudanças, são mudanças apropriadas. E é assim que eu te vejo. E é por isso que eu convido a você a estar aqui conosco, curtir, compartilhar, comentar. O Fran Sem Filtro ele é feito não para mim, ele é feito para você. É o seu local para você se sentir à vontade. E, gente, eu convido vocês a assistirem um vídeo que são as 7 quedas do envelhecimento facial. É aquele que vai fazer você entender como é que a gente envelhece e entender também quais são os principais procedimentos que nós estamos aí pensando hoje para melhorar a nosso tempo de vida, nosso tempo de juventude e a visão que a gente tem do nosso rosto.
Um beijo para vocês, fiquem em paz e nós nos vemos no próximo evento.